Olá, tudo bem? Esse aqui é o canal Somando Mentes, meu nome é Eduardo e essa aqui é a jornada da leitura do livro de Isaías. Hoje vai ser o dia do capítulo 63 e do capítulo 64. Para começar, no capítulo 63, nós vamos encontrar o seguinte texto. Veja, um texto, na verdade alguns eu vou estar lendo, mas tem muito mais que eu não tenho como trazer num vídeo muito curto. Então faça a tua parte, tenha a tua experiência com Deus, leia a Bíblia. E claro, compartilhe com outros também, porque a palavra de Deus, ela transforma, ela é vida para sarar a nossa vida. Então, faça a sua parte e veja a sua vida ser transformada. Por isso eu achei importante só fazer esse comentário com você agora, antes inclusive da gente começar. E agora, vamos lá, capítulo 63, versículo 10. Mas eles foram rebeldes e constritaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Nós olhamos a palavra de Deus como, de repente, ou muitas coisas ruins, ou somente coisas boas. Na verdade, não é nenhuma coisa e também não é só outra. É um equilíbrio, é um conjunto de informações que nos mostram como as coisas acontecem e a parte mais interessante é isso. Muitas vezes nós estamos perguntando, Deus, mas por que isso, mas por que aquilo? E a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a palavra. Ali a gente já teve a resposta que a gente precisava. Porque muitas vezes nós dizemos, mas Deus está calado, Deus não fala nada. Claro, ele já deixou toda a Bíblia ali com todas as respostas, então o mínimo que nós podemos fazer é ter esse contato com a palavra de Deus. Para daí, então, óbvio, através de um tempo de conversa, de oração com Deus, aí a gente possa melhorar esta experiência aqui na Terra. Veja que é mais ou menos que nem você ir para a aula. Uma coisa é você ter estudado a matéria antes e depois ter aula. Você vai ver que você vai aproveitar muito mais o conteúdo, seja lá da matéria que for, do tema que for. Com a palavra de Deus e com relacionamento em termos de oração com Deus, com a Trindade, na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo, é a mesma coisa. À medida que a gente lê a palavra, a gente vai encaixando a nossa vida na Bíblia, obviamente, né? Nós vamos vendo essas experiências de transformadoras em termos daí de conversa com Deus, porque a gente já teve a resposta ali e às vezes a gente tem a resposta, mas não entende naquele momento. Por isso que o Senhor Jesus nos deixou aqui o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia. Ele vem e nos explica aquilo que foi colocado ali dentro. Mas então, para que isso aconteça, nós precisamos ter um bom relacionamento. E não como fala esse versículo, que diz o que eles foram. Rebeldes e constritaram o seu Espírito Santo. E daí, por conta disso, como consequência disso, a única coisa que aconteceu, simples e fácil, é como se eles estivessem brigando com Deus. E nós, às vezes, fazemos isso. Vai dizer assim, nossa, que absurdo, eles fizeram assim. Mas nós, às vezes, fazemos dessa maneira, porque simplesmente colocamos as nossas questões, os nossos desejos, nossos sonhos e projetos na frente dos projetos de Deus. Já parou para pensar nisso? Então, agora veja só, quando nós vamos adiante, nós vamos ver o seguinte, que Deus vai falar, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e pior, de ouvidos, vós sempre resistem ao Espírito Santo, assim como seus pais também fizeram. Isso está lá em Atos 7,51, ou seja, eu saí do Antigo Testamento, que é Isaías, e fui lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Então veja, Antigo Testamento e Novo Testamento mostrando como a rebeldia faz parte do homem. E aqui, nesse capítulo, então, de Atos, vai falar que a dura cerviz e incircuncisos de coração. Não havia um pacto deles, então, com Deus. E, claro, o que eles faziam? Resistiam ao Espírito Santo. Eu quero ver um milagre na minha vida, eu quero ter uma experiência sobrenatural, eu quero que minha vida seja transformada. Eu preciso ter, então, um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Eu não posso resistir, pelo contrário, eu tenho que chamar ele para tomar conta e fazer da minha vida o templo dele. Por isso que, então, esse Atos, capítulo 7, versículo 51, vai tratar desse assunto e vai dizer o seguinte, olha só o que a palavra fala, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Isso está lá em Efésios 4:30. Veja, não entristeçam o Espírito de Deus. Significa que o Espírito de Deus é como uma pessoa, ele vai ter esses sentimentos. E é interessante nós colocarmos dessa maneira, porque daí esses personagens da Bíblia, quando nós nos colocamos ou na condição de olhar o que está acontecendo naquele momento da história da Bíblia, ou de repente nós nos colocamos até como um daqueles personagens passando aquela situação,
Imagina, você também não quer ser simplesmente, você não quer passar por tristezas, mas da mesma maneira nós, então, não vamos fazer com os outros aquilo que a gente não quer que faça conosco. Então, no caso do Espírito Santo, como é importante a gente aprender como agradar o Espírito Santo, como agradar a Deus, como agradar a Jesus. E esse processo, então, é um processo, obviamente, de entrega ao Senhor da nossa vida, do nosso querer e de uma autorrenúncia, né? Uma renúncia própria. E por isso que vai falar, então, olha só, na palavra diz assim, ó, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Veja, tudo dai graças. Muitas vezes nós ofendemos então o Espírito Santo porque nós rejeitamos a presença dele, porque nós não valorizamos a presença do Espírito Santo e por isso então endurecemos nosso coração por alguma situação da vida, alguma situação que nos trouxe tristeza, mágoa ou ansiedade, ou seja lá um sentimento de repente ruim, mas que nos afastou da presença de Deus. Veja que aqui, por isso que fala, em tudo dai graças. É muito difícil justamente isso, porque tudo é bem abrangente. São situações boas que, aí é fácil dar graças. Mas e nas situações difíceis? De tristeza? De perdas? Perdas de coisas, mas acima de tudo, perda de pessoas? Então, nós devemos saber que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Por isso sim, em tudo dai graças. É um processo de construção e de relacionamento com Deus. E veja, como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Isso está lá em Isaías 63, capítulo 63, versículo 14. E por que eu já trouxe esse assunto? Como animal que desce aos vales. Porque nós, da mesma maneira, nós buscamos também descanso, tranquilidade, paz, alimento, seja físico, tanto quanto da alma. E descer ao vale, nessa metáfora bíblica, é justamente isso. Buscando então um descanso, como o próprio texto fala. E daí, claro, o Senhor vai nos guiar nesse processo. Ele sabe das nossas necessidades, porque nós vamos apresentando esses problemas a Ele a partir do momento que a gente estabelece esse relacionamento. Por isso que daí, lá em Salmos capítulo 23, do 1 ao 2, a palavra vai dizer assim, e eu diria que é clássica essa palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Quando o primeiro texto que eu li lá de Isaías, então 63:14, mostra exatamente isso. Como um animal, então a gente desce buscar nos vales o quê? E isso que está escrito então no capítulo 23 do livro de Salmos. Vamos buscar então o quê? Os pastos verdejantes e junto de águas para encontrarmos então descanso de repente de lutas que a gente está passando. Por isso, veja, Isaías 64, versículo 4 vai falar o seguinte, porque desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Olha só, então Deus nos conduz, como o Salmo 23 mostra, nós buscamos, como Isaías revelou, mas por que fala dessa maneira que desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu? E ele vai falar, né, os ouvidos não estão atentos para perceber e os olhos também não estão prestando atenção para enxergar. Essa condição tem muito a ver porque nós achamos que o relacionamento com a divindade é tão distante, mas tão distante, que simplesmente é impossível nós imaginarmos que o Senhor estaria olhando por nós. E tem linhas que falam isso mesmo, é impossível, como é que você vai acreditar que um Deus está cuidando de tudo? Ele simplesmente largou a gente aqui e nos abandonou. Não é assim não. Tanto não nos abandonou, porque se ele abandonasse, por que mandaria seu filho amado então para morrer por nós? Não faz sentido nenhum essa teoria. Então por isso que sim, é difícil para as pessoas entenderem como que um Deus, olha só, cuida de um povo que ele criou. E diga-se de passagem, muitas vezes um povo como nós, tão desobedientes e tão de duro coração, ou seja, de dura cerviz, e que maltrata o Espírito de Deus ainda, o Espírito Santo. Olha só tudo que a gente leu anteriormente. Veja, por isso que Paulo trouxe essa mesma mensagem aos cristãos de Corinto, e ele falou exatamente dessa maneira, e aqui é importante de repente se você não leu ainda, vai na tua Bíblia também, confere, está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, eu vou ler do versículo 8 ao 10, e ele vai dizer mais ou menos assim. É muito simples e é bem interessante você ter essa experiência. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu esta sabedoria.
Sabedoria de quem? De Deus. E continua, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu e nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Olhe só Paulo citando o livro de Isaías, que eu acabei de ler para você. E mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Olhe que capítulo tão importante. Esses versículos de 1 Coríntios 2, do 8 ao 10 que eu li, eles são extremamente reveladores. Porque ele mostra desde o momento em que as pessoas, de repente, que governavam o mundo, não poderiam ter feito o que fizeram, que foi, ou seja, crucificar Jesus, se eles conhecessem, tivessem percebido, obviamente, quem era o Senhor, porque não faria sentido algum. E muitas vezes a questão, agora trazendo para a nossa vida, é por que nós não reconhecemos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, se é Ele que justamente transforma o nosso ser, renova a nossa vida, molda o nosso caráter. Olha que profundidade é essa palavra. É muito importante a gente estar atento a essas verdades bíblicas. E olha, quando nós trazemos para a perspectiva, então, do nosso dia a dia, é muito importante a gente entender isso para poder estabelecer um relacionamento profundo com Deus. Por isso que Isaías 64, versículo 6, vai dizer assim, todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Olhe o que está fazendo essa palavra com a minha vida e com a tua vida. Ela está confrontando a nossa vida, o nosso, às vezes, achar que não, está tudo bem, eu sou uma pessoa boa, eu só faço bem. Não, a palavra está dizendo o seguinte, que todos nós nos tornamos impuros. E que não, as nossas boas ações, o que achamos que são boas ações, são como trapos sujos. Nós somos como folhas secas. E são os nossos pecados que nos varrem da presença de Deus. Talvez você não tenha visto esse texto ainda, ou talvez não desta maneira. Esse texto eu tirei, então, capítulo 64, versículo 6, da Nova Tradução Linguagem de Hoje. É bem importante porque traz justamente esse contexto dos termos que nós podemos usar hoje, não é? Talvez na sua Bíblia, uma versão diferente, possa trazer um pouquinho diferente, mas o que importa é entender a essência do que esse texto nos revela, como nós devemos nos entregar ao Senhor e buscar essa transformação. Por isso que Isaías 64, versículo 8, diz assim, mas tu, ó Senhor, Deus, é o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Nós somos aquele elemento que só tem a capacidade de sujar os outros quando não é bem utilizado. Porque o que é o barro? Se você cair no barro, você já se sujou, não é mesmo? Só que ele pode se tornar algo muito bonito? Claro que pode. Ele pode se tornar algo incrível, um vaso lindo, um vaso que pode ser utilizado para, ou seja vaso, seja prato, enfim, são várias as utilidades que o barro pode ter nesse caso, né? Mas o importante é entender o que vem, por exemplo, essa parte então citou que o Senhor é o oleiro, né? Mas lá em Romanos 9:20, Paulo vai trazer esse contexto e vai dizer assim, mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que você me fez assim? É a mesma coisa essa comparação, por isso que eu estou trazendo com relação ao barro. Tantas coisas às vezes estão acontecendo na nossa vida e a gente, ao invés de se aproximar a Deus com amor e buscando a presença dele para entender a transformação e saber qual que é o processo que o Senhor quer para a nossa vida, nós vamos criticar, nós vamos questionar, nós viramos as costas ao Senhor, mas nós viramos as costas àquele que é o único que pode dar a solução que a gente precisa na nossa vida, não que a gente quer para a nossa vida. Isso faz toda a diferença. Por isso que a Bíblia ela é recheada de perguntas e respostas, óbvio, e lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, vai falar assim, não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas olha só, o espírito que nos foi dado foi o espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Veja,
quando nós temos um encontro com Deus, nós percebemos que não foi o espírito desse mundo que nós recebemos então. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Por isso que volta, quando eu comecei esse vídeo falando sobre a importância de nós não endurecermos o nosso coração, nós entregarmos a nossa alma ao Senhor Jesus e reconhecemos o quanto é muito, mas extremamente importante nós, ao invés de resistirmos ao Espírito Santo, ou então endurecermos o nosso coração, ou endurecermos a nossa cerviz, e ao invés de fazermos dessa maneira, nos comportarmos dessa maneira, então nós buscarmos agradar a Deus, honrar a Deus, fazer a vontade do Senhor e, claro, como consequência simples, clara e prática, nós vemos então a nossa vida ser transformada e, claro, nós deixarmos de ser um barro que vai sujar para então sermos uma pessoa que pode ser transformada nas mãos do Senhor e, obviamente, virar um instrumento extremamente útil na mão dele para a humanidade. Por isso, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Leia sempre a Bíblia e, claro, se liberte nesse processo. Até o próximo vídeo. Tchau!